Alguém já tem uma pergunta aí? Alguma questão para trazer? Eu vou fazer uma pergunta aqui, que Opa, tá. é, Você fala sobre a introspecção, né, no caso. E aqui até a página 25 que eu li, né? Aí seria relacionado, tipo, à meditação, no caso, porque a meditação, quando você faz a meditação e consegue se desconectar um pouquinho das coisas que a gente vive, assim, um pouquinho a gente começa a pensar nessa, começa a pensar muito nas coisas que acontecem pra gente, a gente vai colocando, é, tipo, no lugar, sabe, as coisas, né? sim. E daí você acaba saindo um pouco de todos esses pensamentos com mais clareza e, e consegue resolver melhor as coisas. Seria relacionado à meditação, no caso? Eu diria que tem uma leve distinção. O livro, quando eu sentei para escrever, eu, eu escrevi com o seguinte intuito, que ele fosse um convite para as pessoas refletirem sobre a vida. Se perguntar, sabe, eu sou feliz de verdade? Né? Será que eu estou vivendo a melhor vida que eu poderia viver? Quando você faz esse tipo de pergunta, você começa a, a explorar o seu interior e uma pergunta vai levando a outra pergunta. Então, será que eu estou explorando todo o meu potencial como ser humano? Na minha vida, tem mais alegria ou tem mais sofrimento? E por que que as coisas acontecem do modo que elas acontecem na minha vida? Será que tem algum motivo? E aí você vai indo cada vez mais. Então, e aí você se pergunta, mas se não é a vida que eu quero viver, como que é essa vida que eu quero viver? É outra pergunta. E por fim, como é a pessoa que eu quero ser? Né? Então, todas essas perguntas, elas vão gerando potenciais respostas, que vão gerando novas perguntas, que vão gerando novas respostas. Então, esse é o processo de introspecção, de você, no final das contas, você se perguntar: quem sou eu? No final das contas, quem sou eu? Porque você chega num ponto que você entende que você não sabe quem você é. Esse é o processo de introspecção, né? Que você vai refletindo, refletindo. Por que que eu faço essas coisas? Será que isso que eu faço eu quero fazer ou eu simplesmente fui condicionado a fazer isso que eu faço? Né? Será que eu conduzo a minha vida com liberdade ou eu fico, na verdade, obedecendo coisas que me ensinaram há muitos anos atrás? Né? Então, todo esse processo é a introspecção, esse processo de você começar a fazer perguntas sem fim, você não para mais de perguntar. E você começa a falar, nossa, eu já não tenho mais certeza de nada. E, e para mim, esse processo de introspecção começou lá pelos 35 anos, mais ou menos, onde eu comecei a sentir um desconforto interior muito grande, onde eu parecia que eu não estava mais tendo a alegria de viver. E eu comecei a me perguntar por que que aquilo estava acontecendo, por que que eu sentia uma tristeza, mesmo quando eu tinha conseguido tudo que eu queria na minha vida, tinha uma família maravilhosa, etc., carreira bem-sucedida, mas mesmo assim eu fui sendo dominado por ondas de tristeza e de começaram a surgir muitas dúvidas. E então, esse sentimento de vazio para muita gente é como se fosse um gatilho para esse processo de introspecção que pode levar vários anos aí, né? Pode chamar de crise de meia-idade, enfim, tem vários nomes. Crise existencial, quem sou eu, né?
E aí, em um determinado momento nessas perguntas, você se depara com a meditação. Alguém começa a falar, começa a meditar. E aí você começa a meditar, mas você só fica repetindo essas perguntas. Só vem mais e mais perguntas. Você começa a entender que quanto mais você senta e fica parado, maior é a barulheira interna, né? E aí você acha que está sentando para meditar, para se acalmar, para ficar mais tranquilo, etc, né? Mas eu acho que quando se fala de mindfulness, que é uma das técnicas mais conhecidas, né, de meditação, está se falando de consciência sobre tudo que se passa, né? Meditação em si tem milhares de técnicas e milhares de objetivos, né? Então, você vai lá na Índia e tem meditação para ter dinheiro, tem meditação para não sei o quê, tem um monte de objetivo. Mas eu diria que a ferramenta básica da meditação é essa questão do mindfulness, que é você estar presente, estar observando tudo que se passa. Quando a gente fala, então, de tudo que se passa, a gente primeiro percebe, então, o ambiente. Nossa, o que está se passando? Tem um cachorrinho passando na minha frente, tem um passarinho, tem o vento nas árvores, etc. Você começa a observar o ambiente, começa a sentir o vento na pele. E aí depois você começa a sentir o que está se passando dentro do seu corpo. Se você está com dor de cabeça, se está com alguma dor. Aí você começa a observar isso, tá? Você percebe tudo isso. Percebe os sons. E, num determinado momento, você percebe as suas emoções. Se você está triste, se você está feliz, está eufórico, está deprimido, né? E esse é um primeiro nível de percepção muito interessante, que é interna, né? Só que tem um outro objeto de observação também, que são os pensamentos. Então você começa a perceber tudo que está acontecendo, fora e dentro. O dentro é você perceber as suas emoções e os seus pensamentos. Então meditar é estar observando tudo isso, né? Sendo que talvez o mais desafiador é a gente observar os nossos pensamentos. Então, essa é a diferença de introspecção e meditação. Introspecção, você está pensando, você está fazendo perguntas para se investigar. Na meditação, você está observando o surgimento dessas perguntas. Você está observando essa mente que pensa, essa mente que faz perguntas, essa mente que tem dúvida, essa mente que não para de pensar. Essa mente que fica lá repetindo um monte de coisas, né? Essa mente que, quando a gente quer dormir, não para de pensar e surge a insônia, né? Então, meditar é você observar tudo isso, tá? E essa é a grande diferença na minha percepção. Então, deu para entender, Marisa? Deu sim. Agora, esse é um caminho cheio de curva, né? Porque a mente, ela te pega por trás. Então, você começa a observar, assim, você observa um pensamento seu. Em vez de só observar, surge mais um pensamento. Você começa a criticar aquilo que você pensou. Aí você tem que perceber, nossa, eu já estou me criticando o que eu pensei. Então, isso é mais um pensamento. Tem que voltar a observar, né? Então agora eu consegui observar mais um pouquinho. Aí você começa, nossa, que engraçado, né? Ficar criticando o que eu mesmo pensei, já é mais um pensamento. Aí você tem que observar isso também. Então, requer muita paciência esse processo. Mas com o tempo, você começa
a perceber que você tem alguns momentos, alguns segundos, sem pensamento, onde você simplesmente observa o que está acontecendo, né? Aí você começa a entender que você não é o pensamento, porque você segue existindo, mesmo quando não tem o pensamento. Então, esse que observa, ele permeia tudo. Quando tem pensamento, quando não tem pensamento, quando tem dor, quando tem tristeza, quando tem alegria. Esse que observa está permeando tudo, tá? Então, esse é um processo mais fundamental da meditação. Eu coloquei uma frase no livro do poeta Rumi, foi um poeta persa, e ele escreveu o seguinte, né? Ontem eu era inteligente, então queria mudar o mundo. Hoje eu sou sábio, então estou mudando a mim mesmo, né? E a gente começa com o desenvolvimento do nosso intelecto, das nossas conquistas, né? Do status que a gente adquire na sociedade, começa a desenvolver um senso de eu, né? E aí é impressionante. A gente sempre sabe o que os outros têm que fazer, não é assim? O que os outros têm que mudar. A gente está sempre julgando muito rapidamente como que as pessoas têm que fazer, as pessoas são teimosas, né? Os outros, né? No entanto, a gente fica brigando internamente porque a gente mesmo não sabe o que fazer para ser feliz, né? Então, a gente fica viciado em só olhar o ambiente e ficar julgando o ambiente. Quando o que a gente deve fazer mesmo é olhar para dentro, esse exercício de introspecção, tá? E a partir dali, você consegue mudar sua percepção a respeito das pessoas. Você consegue perceber o seu próprio julgamento. E aí você começa a mudar. Então, é aí que você se torna uma pessoa mais sábia, porque você está mudando a si mesmo. É bem difícil, né? É bem difícil. É um trabalho. Então, por exemplo, porque isso eu escuto bastante, é bem difícil. Essa frase, ela, você que pensou ou você aprendeu essa frase no passado? Não, eu acho assim que é difícil, mas não é impossível, né, no caso. Porque a gente Não, está mudando a todo momento, né? então, A gente muda. a gente tem uma mente que já vai falar assim, ah, mas é difícil, né? Agora, então isso já é para observar. Então surgiu automaticamente na minha mente essa frase, é difícil. Isso é um pensamento automático, né? E aí, em quase todas as vezes, quando a gente fala é difícil, isso vira sinônimo de eu não vou fazer nada, eu não vou mudar, porque é difícil. Você já está falando isso, né? E isso acontece com todo mundo, não é exclusividade sua. Todo mundo fala assim, tem esse processo, que é difícil, né? Então, o que é trazer consciência? Despertar para a consciência. É perceber esse pensamento automático. Nossa, surgiu, é difícil. E a partir dessa observação, você pode fazer essa introspecção. É difícil mesmo, né? Você se pergunta. E, além de ser difícil, tem outros fatores para eu considerar? Por exemplo, é importante? Porque, se é importante, você concorda que não importa que seja difícil? Você vai fazer porque é importante? Tem muita coisa na vida que é difícil, mas você faz porque é importante. Então, quando a gente só fala é difícil e acredita nesse pensamento, a gente está perpetuando esse programa mental que a gente recebeu.
quando a gente observa e faz a introspecção e perguntar de onde veio esse pensamento e por que eu não posso pensar outras coisas, aí você começa a elaborar essa introspecção. E aí você percebe, nossa, se eu conseguir mudar a mim mesmo através da introspecção, então vou me tornar uma pessoa mais sábia. É isso que o Rumi falou. Nossa, é muito valioso se tornar uma pessoa mais sábia. Então, é muito importante. Sendo muito importante, não importa, então, tanto faz se é difícil ou não, é muito importante. Então, vou priorizar isso na minha vida, né? Apesar das dificuldades. As dificuldades simplesmente são um nome que a gente deu para o material que a gente precisa para aprender. Porque quando Obstáculo. é o obstáculo. O obstáculo é o nosso a matéria-prima para aprender. Né? Então, quando a gente observa isso, opa, já estamos diferente. Porque milhares de outras vezes isso aconteceu e você acreditou e passou batido. Agora, dessa vez, você percebeu. Então, você já está diferente. Né? Então, é observar essa percepção. Começa por aí. Essas perguntas que a gente vai fazendo. Por que surge esse pensamento? Da onde veio? Da onde veio? Né? Outro dia estava com outro exemplo que era... Acho que era com a Valdívia, não era, Valdívia? Que a gente falou de um exemplo do tipo... homem é tudo igual. Foi. A gente cresce escutando isso. Homem Cresce é tudo escutando igual. isso. Mulher é tudo igual. E aí, quando a gente fala, por exemplo, homem é tudo igual, a nossa mente, ela aceitou isso, né? E a gente fica, então, filtrando situações que demonstram que isso é verdade. Viu? Homem é tudo igual. Viu? Homem é tudo igual. Viu? E os homens falando, mulher é tudo igual. Viu? Mulher é tudo igual. Viu? Mulher é tudo igual. Né? Então, essa programação, a gente precisa entender que ela é cultural. Ela foi implantada na nossa cabeça pela sociedade. A gente escutou isso. E o que a gente escuta até os 7, 8 anos de idade, a gente não questiona. Está gravado. É um estado de hipnose. Né? A criança absorve isso e gravou, sem crítica. Sem pensar se está certo ou se está errado, está lá gravado. O resto da vida. Até... assim, até a gente botar consciência e falar assim, mas espera aí, esse programa eu quero mudar, esse jeito de pensar eu quero mudar. E a gente só muda se a gente perceber o pensamento acontecendo. Tá? Então, tudo quanto for ditado popular, que você fica repetindo, né? Para e observa. Tá? Essas frases feitas, elas geralmente têm uma falha, né? E a gente convive com essa falha, a gente assimila essa falha. A falha, por exemplo, nesse caso, e muitos outros, é a da generalização. Né? A generalização, quando a gente fala assim, homem é tudo igual, nos leva a uma falha cognitiva, porque nenhuma pessoa é igual a outra. Mas a gente acredita, então, que aquela categoria de pessoas são todas iguais. E por isso a gente já vai fazer pré-julgamento, tem pré-conceito, a gente já vai ter viés, a gente já vai falar de uma maneira diferente. Então tudo isso deriva de um conceito falho. Tá? Todo mundo deseja ser tratado como um ser único. Concordam? A gente quer ser tratado como uma pessoa única e especial. Isso é o melhor que a gente pode fazer por nós mesmos e pelas outras pessoas. Então, quando a gente percebe que esse ditado
não nos serve mais, a gente tem a liberdade para reprogramar nossa mente. Então, todas essas generalizações, né, todas as categorizações que fazem raça, religião, time de futebol, bairro, que coloca todo mundo no mesmo saco, tomem cuidado, né? Observem esse pensamento. Você é esse pensamento? Ou esse pensamento foi plantado e absorvido por você há muito tempo atrás? Tá? Então, é isso. Então, esse é o primeiro conceito, né, do livro. Você observar pensamento e emoção. Porque pensamento e emoção estão juntos. Né? Só que emoção, elaborando um pouquinho mais... Quanta coisa para falar de uma pergunta, né, Maria Elisa? Tá rendendo aí a minha pergunta. Tá rendendo essa pergunta. Então, está ótimo. Pensamento e emoção andam juntos, né? Só que o pensamento, ele faz as emoções entrarem num loop. Tá? Então, quando vamos supor que você tem uma conversa estressante com uma pessoa, né? Uma argumentação, um conflito. Então, na hora do conflito, você sente no seu corpo o estresse, certo? Você sente subindo aqui do estômago, aquela sensação, a raiva, começa a passar mal, né? Você sente, é corporal a coisa. Você sente muito alterado, certo? E é como se você, de fato, estivesse sendo atacado, né? Por um animal. É uma reação de medo, de confrontamento. Você tem que sobreviver. Então, você ativa no seu corpo todo o seu instinto de sobrevivência. Tá? Isso não faz mal para o nosso corpo, nem para a nossa mente, porque o corpo ele foi preparado para o estresse. Ele aguenta e quando ele se recupera, ele fica até mais forte. Tá? O corpo ele não foi preparado para o estresse crônico. Tá? O que é o estresse crônico? É o seguinte: acabou o conflito, você saiu daquela conversa e você foi para casa. Você está lá no ônibus, na condução, no metrô, e aquela história segue repetindo. Né? Eu devia ter falado de outra maneira, amanhã ele vai ver só, eu vou falar de outro jeito, e eu vou me vingar, e eu vou falar com fulano que ele vai fazer isso ficar certo, essa pessoa vai ver, isso não vai ficar desse jeito. Não são essas coisas que vão acontecendo na nossa cabeça? E aí a gente chega em casa, vai jantar, continua pensando, engole a comida com raiva, né? Pesa no estômago, aí você não aguenta mais por todo esse desgaste mental, vai dormir, mas você não consegue dormir, continua repetindo esses pensamentos, vira insônia, né? E aí você fica irritado, no dia seguinte você acorda mal, está mais irritado, mais ansioso ainda. Esse é o estresse crônico. Causado por quê? Pelo pensamento repetitivo. Porque o subconsciente, ele não sabe diferenciar aquilo que você está imaginando daquilo que é real. Então, o conflito, quando você estava lá no conflito, para ele é real. Só que o pensamento repetitivo no ônibus, no metrô, na sua casa, na cama, para ele também é real. Então é como se um animal estivesse te atacando permanentemente. E para isso o organismo humano não foi preparado para funcionar dessa maneira, né? Então, se você olhar os animais, sei lá, um cachorro, ele vai passar um estresse no momento, né? Vai latir, tal, depois passou. Depois de 5 minutos parece que não aconteceu nada. Porque Sacou de poeira e foi correndo. exato.
Você distraiu ele e já era, né? Então, assim, para ele só tem um momento. Só tem um momento, né? Ele vive no agora, ele vive em mindfulness. Ele vive no presente, no agora, por isso que ele é feliz, né? E então a gente precisa prestar atenção nas emoções, sim, mas principalmente nos pensamentos repetitivos, tá? Você tem que perceber que o pensamento negativo, repetitivo, começou a acontecer. E aí você, opa, preciso dar uma pausa nisso, porque isso faz mal. Opa, preciso dar uma pausa. Infinitas vezes, tá? Porque aí o corpo acalma. Você vai ter que pensar, aquilo já passou, já estou fazendo outra coisa aqui. E aí o corpo acalma, né? E o corpo volta para o seu estado natural, tá? Então, as pessoas quando falam assim, eu sofro de ataque de ansiedade, pânico, né? É porque elas não conseguem perceber esse padrão repetitivo de pensamento. Se ela conseguir entender que ela precisa quebrar esse padrão, ela vai ter um instrumento necessário para dar uma pausa nisso e mudar o caminho dela, criar novos hábitos mentais. Mas para isso, precisa perceber o que está acontecendo dentro da nossa cabeça. Tá? Então, tudo vem da sua pergunta inicial. Que pergunta boa, né? O que é introspecção e o que é meditação? Introspecção, você fica perguntando, por que eu sou desse jeito? Por que eu penso dessa maneira? Né? E por que fica repetindo isso que eu estou pensando? E meditar é perceber esses pensamentos, esse padrão. Nossa, sempre que isso acontece, eu penso desse jeito. Então, é um programa. É assim uma coisa que aconteceu comigo outro dia e que me colocou para pensar, né? A gente tendo noção de que a atitude da gente é automática, que a gente toma essa atitude automática mesmo e faz muita besteira por causa disso, né? Se você tem a consciência de que a gente é isso, a gente tem esse mecanismo, né, no comportamento da gente, e perceber que a gente faz muita besteira por causa disso, né? Antes mesmo de se controlar com esse pensamento que vem, que vira crônico, eu pensei nisso, né? Já faz uns dias aí eu andei pensando sobre isso. Quando alguém fala alguma coisa assim que a gente se pega de surpresa, né? E acaba fazendo besteira, é você silenciar, ficar quieto, né? Aprender é uma aprendizagem de você silenciar quando recebe alguma crítica, alguma palavra que não entrou muito bem, né? Dentro da gente. Isso. É você silenciar. Eu acho que até antes mesmo de qualquer... Você acaba evitando de entrar em confronto, criar uma situação ruim, né? Porque, às vezes, o outro é que cria uma situação ruim para você e você acaba automaticamente reagindo, né, em defesa, e é uma atitude automática, e você se coloca numa situação muito ruim depois. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer com a gente, de silenciar, né? Aprender embora, assim, o silenciar não é uma resposta universal, né? Ele é uma consequência consciente, ela precisa ser uma consequência consciente do seu processo de observação. Porque, por vezes, não é a melhor resposta para a situação silenciar, né? Qual que é a diferença? Então, o que a gente tem que perceber? Que quando tem um estímulo, a primeira coisa que vem na nossa mente, essa reação, essa é automática. Então, a gente precisa saber, é isso que eu tenho como programa. Então, por isso que eu botei, deixa eu achar aqui, essa frase do Viktor Frankl, no livro também. Viktor Frankl, para quem não sabe, é um cara excepcional, né? Ele é um psiquiatra que
sobreviveu ao Holocausto, né? Aos campos de concentração nazistas, né? E ele escreveu o seguinte: entre o estímulo e a sua resposta existe um espaço. E nesse espaço está o nosso poder de escolher como responder. Em nossa resposta está nosso crescimento e nossa liberdade. Então, quando tem um estímulo e você tem aquela vontade de reagir, então você já sabe que aquilo é automático. Antes de colocar essa reação para fora, você pode fazer uma pausa e se colocar, talvez o que você quis dizer como um silêncio, para saber qual a melhor resposta. Então, essa diferença entre reagir e responder. Tá? Reagir nem sempre é ruim. Tem algumas situações. Então, por exemplo, se a sua vida está em perigo, você tem que acreditar no seu instinto de sobrevivência. Não dá tempo de ficar pensando muito, não. Faz o que seu instinto de sobrevivência está te falando, porque tem um perigo iminente. Se você pensar demais, você vai morrer, né? Para todos os outros casos, geralmente você tem um tempo para observar o estímulo, observar a sua vontade de reagir, e aí respira e pensa, qual a melhor resposta para essa situação? Tá? Então, muitas vezes pode ser esse silenciar, né? Mas algumas vezes pode ser que não. Será que, por exemplo, se você vê uma injustiça na sua frente, talvez a primeira reação de brigar com a pessoa possa ser ruim, negativa, né? Porque você vai tender a usar de violência, agressividade, né? Você vai piorar a situação. Mas nesse silêncio, você se tranquilizando e percebendo que uma ação é necessária, uma resposta é necessária, você pode se comunicar de uma maneira tranquila e mais objetiva, né? Então, se você vê uma injustiça, você pode agir para que haja justiça, né? Então, é esse momentinho que a gente tem que estar sempre observando. E a gente não vai conseguir fazer isso toda hora, a gente não vai conseguir fazer isso sempre, e pouco importa. O que importa é que, consistentemente, a gente está fazendo esse exercício. É um pouquinho a cada dia a gente perceber que a gente está menos reativo. A gente tem esse pequeno espaço para responder conscientemente. Tá bom? Alguém tem outra pergunta para fazer? Enquanto vocês vão pensando, eu vou agregar mais um trechinho, que é o seguinte. Nesse espacinho, então, entre o estímulo, essa vontade de reagir e a nossa resposta, a gente precisa fazer muita introspecção, precisa refletir sobre esse espaço, né? Estar consciente do seguinte, que o que nos perturba não são os fatos, mas sim a interpretação que nós damos a esses fatos. Então, quem disse foi Epiteto, 2000 anos atrás aí. Ele era escravo e se tornou um filósofo, né? E ele falava sobre a arte de viver. Então, assim, o cara para ser escravo e chegar nesse nível, a gente precisa escutar. Então, ele falava assim, olha, o que causa a infelicidade no ser humano não são os fatos, é a maneira como a gente interpreta. Tá? William Shakespeare também escreveu isso, dizendo
Não há nada bom nem nada mal, mas pensar torna-os assim. Então é a nossa interpretação. E essa nossa interpretação, ela deriva da onde? Deriva das nossas crenças, dos nossos valores, aquilo que está programado desde a nossa infância e que foi amadurecendo com as nossas experiências de vida, com nossos aprendizados, professores e tudo que a vida apresenta para a gente. Então, a nossa interpretação é que determina a nossa experiência de vida. E tem um estudo da neurociência, né, que fala o seguinte, que você tem 2 quadros para ganhar de presente. Então fizeram um estudo lá com várias pessoas, tal, né? Você tem 2 quadros para ganhar de presente. Aí a pessoa fala assim, eu gostei mais desse. Esse que eu quero de presente para mim, né? Tá bom. Vem buscar na semana que vem. Aí a pessoa vai lá e aí na hora de pegar o quadro, o experimento dizia o seguinte: olha, aconteceu um problema aqui com esse quadro e não tem mais esse quadro. Você vai ter que ganhar de presente esse que você não queria, né? Então leva esse quadro aqui. Aí a pessoa leva para casa o quadro que não queria de presente, né? E aí tem um grupo que fica triste porque ganha o quadro que não queria. Agora tem um outro grupo que pensa assim: nossa, mas sabe que esse quadro que eu acabei ganhando, eu tô achando ele mais bonito? Eu tô achando ele mais bonito. Que bom que eu ganhei esse outro quadro. Agora eu tô achando ele muito mais bonito que o que eu queria primeiro, né? Fala que foi um livramento, né? Então, essa questão aí, você recebe um estímulo e você tem um primeiro entendimento, né? Agora, se você pensar um pouco, se você tiver uma consciência, um tempo, sei lá, você pode tentar ver outras interpretações daquilo que você entendeu. Isso, exatamente. E aí Uma você crítica. então tem condições de fazer uma interpretação positiva. Então, uma crítica pode até virar um elogio se você distorcer direitinho para enganar seu cérebro. Isso mesmo. Se você distorcer direitinho, pode ser mesmo. Aí você fica feliz. Exatamente, exatamente. Parece louco, mas é isso. E aí eles foram medir se essa felicidade, então distorcida, né, ela tinha menos valor do que a felicidade, por exemplo, da pessoa ter ganhado realmente o quadro que ela queria, né? E a conclusão é que não tem diferença. A felicidade fabricada, distorcida, ela tem o mesmo valor daquela felicidade de você ter ganhado o que você queria mesmo. Então, tanto a pessoa que ganhou o quadro que ela queria, quanto a pessoa que reprogramou a interpretação para dizer, nossa, era esse mesmo quadro que eu queria, esse aqui é muito mais bonito, a experiência de vida das duas pessoas é de felicidade, é de alegria. Não tem diferença. Tá? Então, aí eu chego à seguinte conclusão. Para você ser feliz, você só tem que enganar seu cérebro. Uhum. Ilusionista. O meu primo, ele é muito engraçado. Ele encontra uma maneira cômica de falar as verdades. É sensacional. É isso mesmo. Mas não deixa de ser verdade. Não deixa Né? de ser verdade. Você só precisa encontrar um jeito de enganar seu cérebro. Por quê? E por que é tão interessante isso? Porque isso leva à conclusão de que você não é a sua mente. Você está enganando a sua mente. Você não é a sua mente. Você acha que é essa maquininha de pensar. Mas quando você perceber, opa,
Eu quero ser feliz. Então, para isso, a mente precisa fazer uma interpretação positiva daquilo que acontece. Então, eu vou fazer isso para ser feliz. Isso também leva à conclusão que eu não sou a mente. Né? Aí Mas aí a também me mente dá fala. certeza. Oh, desculpa, perdão. Aí a mente fala, me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. A mente gosta Mas disso. esse é o ponto. Me engana que eu gosto, mas eu já sou enganada pelos estímulos. Então, é uma questão de escolha, de opção. O Isso, que eu vou fazer com a minha interpretação, isso, não é? exatamente. Então, Você percebe eu o acho grau bem. de consciência que você já está quando você está pensando isso? Comparado com você simplesmente acreditar automaticamente em tudo que pensa, a diferença é enorme. A diferença é a sua felicidade. Então você percebeu todo o seu padrão automático de pensamentos e começou a colocar uma lupa nisso e começou a se perguntar: essa interpretação me ajuda? É boa para mim? Porque se não for, eu vou trocar ela. Então, é um grau de consciência que está em outro patamar. Isso é libertador. Isso é libertador. Você se livrou das grades da mente. Certo? O fato de você querer, por exemplo, o quadro, né? Eu quero o quadro. É o ego, né? É o eu quero, né? Ego é a É mente. isso. Você A está o trabalhando. ego É, é a mente que pensa. Não, não é só é, aquilo que leva a atos egoístas, por exemplo, eu quero. Não é só isso. É tudo que você sim. pensa, é o ego. Tá? Tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. É o ego. Tudo é o ego. Todo pensamento é o ego. É aquilo que você chama até hoje de eu. Ah, eu sou a Lenice, eu sou a Maria Lisa, eu sou o Ricardo. Você vai chegar à conclusão, observando tudo isso, que, olha, eu não sou não. Esse ego, essa mente que pensa, esse corpo que sente, é tudo programado. Tudo uma programação. E quanto mais você começa a ter essa clareza, mais livre você está. Mais livre você está. Né? Então, esse é o comecinho dessa jornada do despertar da consciência. Tá? O que mais, gente? Eu tenho uma pergunta, mas é uma pergunta. Essa árvore tem um porquê dela no livro? Árvore. Porque eu olho a árvore. Bom, na verdade, assim, o livro não vai dar talvez para ler, mas ele está todinho grifado, riscado. Eu converso com ele, né? Que Eu bom. coloco. Mas por que que ele falou isso? Eu vou, eu volto, depois eu vou para frente, risco, voltei e respondo de novo, né? É uma loucura. Meus livros geralmente são assim, mas o seu superou todos, né? Porque todas as folhas têm o risco, tem uma conclusão, tem um alerta para mim, é uma coisa de louco, né? Mas essa árvore, assim, eu fiz algumas reflexões em relação à árvore e eu não sei se ela foi algum contexto que você pediu em algum momento ou ela aconteceu? Você quer a minha interpretação sobre essa árvore? Sim, sim. Bom, essa árvore aqui, primeiro ela foi criada pela inteligência artificial. Certo. Obviamente, a partir das minhas instruções, né? A árvore, ela é uma mensagem extremamente ampla.
a imagem ela é muito boa porque ela pode trazer diversos conceitos simultaneamente. Simultaneamente. E dependendo da perspectiva, você tem um aprendizado, outro aprendizado, outro aprendizado, outro aprendizado. Né? E uma delas é de que nós vivemos em uma sociedade que acreditou na separação. Então, eu, como uma folha de uma árvore, me sinto separado da outra folha, me sinto separado do tronco, me sinto separado das raízes, me sinto separado dos pássaros, do ar, né? Porque eu, como folha, eu tenho nome, tenho emprego, tenho vida própria, digamos assim. E essa ilusão de separação, ela conduziu a nossa sociedade a esse estado de caos, de sofrimento, porque nós estamos desconectados. Nós perdemos a sensação, esse sentimento do coletivo, de que nós somos um só, né? Uma árvore, ela simplesmente é. E cada parte da árvore, ela não fica brigando com as outras partes da árvore, né? Não fica a raiz da árvore reclamando: por que eu tenho que viver debaixo da terra, aqui junto com as minhocas, enquanto as folhas ficam lá tomando sol? A raiz não reclama. A raiz, ela age, né? Ela atua, né? E a folha não fica preocupada se está envelhecendo, nossa, daqui a pouco eu vou murchar, vou cair, vai chegar o inverno, vou morrer. Não, a folha, ela é, né? Então, a árvore, para mim, ela representa o nosso ideal, né, de sociedade, totalmente integrada. Cada um com o seu papel, cada um com a sua participação, com a sua contribuição, e todo mundo agindo em prol de uma coletividade, né? Mas também estabelece, me permita, uma funcionalidade, né? A folha tem uma função, a raiz tem uma função. Todas elas essenciais, uma não funciona sem a outra. Exatamente. Então, essa E uma não se integralidade... sente melhor que a outra, né? Isso. Porque um filósofo que eu cito no livro, que é o Ken Wilber, um desses sábios modernos, né, ainda vivo, ele fala o seguinte, que o universo é totalmente hierárquico. A hierarquia, ela existe em tudo quanto é lugar no universo, né? Você tem o próton, o elétron, para fazer o átomo, para fazer a molécula, né? Tudo é hierárquico, né? E não tem problema o ser humano se organizar hierarquicamente, com papéis. Um é o chefe da tribo, o outro é o cara da faxina. Não tem problema, porque são papéis. O problema é quando o que a Maria Elisa falou do ego, o ego se aposta do papel e começa a usar para usufruto próprio. O egoísmo, né? Começa a se beneficiar, começa a se envaidecer pelo status que é ser o chefe da tribo, pelos privilégios que ele tem, né? Ou seja, é o ego que se apossou da hierarquia. Então o problema não está na hierarquia, o problema está no ego, né? Nessa sensação de eu isolado, tá? E aí você entende que na natureza tudo funciona perfeitamente bem, porque esses problemas que o ser humano criou não foram criados na existência deles. Dentro do nosso próprio corpo não existe esse conflito. Você não vê o
o intestino reclamando, por que que eu tenho que viver aqui no cocô enquanto os neurônios ficam lá no cérebro fazendo as atividades mais nobres? Vou fazer greve aqui, criar uma constipação. Acontece, assim, cada parte está fazendo o seu papel, desempenhando perfeitamente em harmonia, com alegria, tudo funcionando em harmonia. E na natureza é assim. E a gente só precisa voltar para o natural. Voltar para o natural. Né? Entender que hierarquia, esses papéis, implicam muito mais em responsabilidade. Né? E em honra em servir o papel. Né? Porque eu sou parte do todo. Né? E eu acho que essa é uma perspectiva proporcionada pela árvore. Né? Outra questão da árvore é que a árvore ela atravessa as estações do ano, né? Com beleza, com harmonia, né? Com elegância, né? Com altivez. Ela atravessa o inverno, né? O outono, o inverno, volta a renascer na primavera, né? E é um exemplo de como a gente poderia navegar pela vida, atravessando as estações com dignidade, com altivez, com harmonia, e sabendo que tudo passa. Sabendo que tudo passa e tudo é como tem que ser. Tá? Então, são várias perspectivas, né? Cada vez que eu penso na árvore, tem a questão da árvore da vida, né? Tudo isso vem... São várias mensagens num único desenho, sabe? A árvore também tem a questão da semente, né? Porque você precisa semear. E por um tempão, nada acontece. Né? Só depois de um tempão, que parece que nada vai acontecer, que brota, né, a árvore. Uma vez fizeram um experimento científico lá nos Estados Unidos, eu já contei para algumas pessoas, em que os cientistas criaram uma bolha de vidro enorme, gigantesca, né? E lá eles colocaram todas as condições ideais para ver se a natureza conseguia sobreviver ali, né? Como se fosse assim, um experimento para um outro planeta, assim. Será que a natureza vai vingar nesse ambiente fechado, né? Então botaram lá o melhor solo, as melhores sementes, tal, e realmente tudo foi crescendo, maravilhoso, né? E aí começou a ter um problema, porque as árvores elas cresciam até um determinado tamanho e depois elas caíam. Então, a árvore ela só conseguia chegar até um determinado tamanho e caía tudo. Todas caíam. E aí os cientistas chegaram à conclusão de por que essas árvores estavam caindo. Elas estavam caindo porque dentro dessa bolha não tinha vento. Então, assim, como não tem vento, a árvore não é submetida aos esforços, ao estresse que a vida, que o vento coloca na árvore, e por conta disso ela não desenvolve as raízes. Ela não aprofunda as raízes porque não tem vento colocando estresse nela para ela fincar as raízes mais profundas, né? E por isso elas cresciam frágeis. Tão frágeis que o próprio peso dela chega uma hora que derruba. E então, quando a gente
pensa nisso, a gente precisa entender que aquilo que é dificuldade na vida vem para nos fortalecer. O vento que bate é o nosso professor. A gente precisa dessa lição para se fortalecer, para crescer, para evoluir, para aguentar mais, para poder fazer mais, né? Então, dentro da mentoria até falei, né? Fazer a experiência de ficar uma semana sem reclamar. Para de reclamar. Para de reclamar, né? Porque senão a gente não consegue enxergar dessa maneira. Não consegue mudar a programação. Que vem os desafios, né? Que vem os desafios. Você vê, você já mudou até a palavra problema para desafio. Já evolui já. Já evoluiu. Já. Então é isso. Tem que mudar as perspectivas, observar todo tipo de programação que a gente tem e estar muito atento para perceber aquelas que não nos servem mais. Não nos servem mais. Aí vão começar a acontecer coisas que muita gente já me fala, né? Eu já não quero ter as mesmas amizades. Essa é uma conclusão que a pessoa tem que estar preparada. Você começa a mudar as amizades. É engraçado. Porque você está com outros interesses. Você está percebendo coisas novas. Isso pode ser um pouco triste, mas pode ser também o início de uma nova fase na vida, né? Porque não bate a conversa, né? Você começa a perceber que não bate mais a conversa. Né? Então, nesse momento, a gente precisa ter muita consciência, né, para que a nossa mente não comece a consolidar a interpretação de que eu estou mais evoluído. Eu estou no outro estágio. Eles não me entendem, porque eu estou mais crescido, estou melhor, né? Porque isso daí é o quê? É a própria mente se apossando do seu processo. Então tem que observar isso também, saber que eu não estou melhor que ninguém, só estou mudando as minhas programações. Isso faz com que eu desenvolva outras preferências, outros desejos por novos conhecimentos, né? E tá tudo certo. Aí você segue na sua vida, né? E vai melhorando, vai estudando, vai se desenvolvendo. Tá? E sempre não sabendo quase nada, né? Sempre não sabendo quase nada, né? Sempre porque essa é a conclusão. Quanto mais você aprende, mais você descobre que você não sabe nada. Sim. Você não sabe, o ser humano não sabe nada do que há para saber, saber. Tá? Então, quanto antes a gente admite isso, melhor. Né? Legal, gente. Puxa, já deu horário aqui. Alguém tem alguma última pergunta para fazer? Então, tá bom. Gente, eu vou... Para quem gosta desses temas, para quem está nesse momento de reflexão sobre a vida e quer fazer isso na prática, né? Então, quero convidar para participar da próxima turma da mentoria, tá? Aqui a gente tem algumas pessoas da turma atual e a gente vai formar uma próxima, onde eu vou apresentar como funciona, já vou trazer outros conceitos, né, que vão ser úteis já de partida, mesmo que a pessoa não queira participar. Vou fazer essa apresentação na próxima terça-feira, às 20 horas. Tá? Vai ser nesse link mesmo, mas eu vou mandar o link novamente e vou divulgar no nosso grupo de WhatsApp, o Notícias UAU. Tá? Pode convidar amigo, pode convidar familiares, vai ser gratuito, tá? Pode trazer dúvidas também.
e eu vou dar prosseguimento a essa atividade de mentoria com muita alegria. E tem gente que faz a mentoria mais de uma vez. Tem gente que está fazendo pela terceira vez. Isso é tudo muito bom, tá? Muito bom. Além disso, a gente tem os encontros da comunidade toda quarta-feira. Esse encontro às 20 horas. Tá? Então, hoje eu escolhi esse tema para discutir o nosso livro, mas toda quarta-feira a gente tem temas diferentes, a gente tem convidados, tá? Então, está todo mundo aí também convidado para participar, ok? Eu vou parar de gravar agora, mas quem está aqui ao vivo vai se beneficiar de uma meditação, ok? Ok.